eu sou vencedor. Vencedor. A palavra de Deus diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor. Obrigada por essa manhã em que as suas misericórdias se renovaram. Obrigada porque o Senhor nos trouxe à tua casa. Obrigada porque o Senhor nos trouxe à nossa casa. Que nessa manhã tão gloriosa, o Senhor possa falar conosco, Pai. Que o Senhor possa trazer a tua mensagem tão individual a cada um de nós. Abra os nossos ouvidos espirituais. Traga, Senhor, aquela porção para cada um de nós, para cada coração. Sonda os nossos corações, Pai. Estamos aqui prostrados aos teus pés, reconhecendo o quão dependentes somos de Ti. Reconhecemos, Pai, que nada somos sem Ti. Fale conosco. Derrama a tua unção sobre o pregador desta manhã, Pai. Que ele seja a boca das tuas palavras. Que possamos ouvir a tua voz através da vida do pregador, Pai. A tua presença, Pai, é sentida nesse lugar. O teu Santo Espírito tem liberdade nesse lugar, Pai. Obrigada por esta igreja, obrigada pela Igreja de Gerações. Obrigada pela vida dos nossos pastores, Senhor. Que essa manhã, Pai, todos que aqui estiverem, trazidos pelo Senhor, possam sair muito melhores do que chegarão a esse local. É assim, Senhor, que nós oramos e já agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clarinha, contigo. Jeremias 17, 7 e 8. Bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Obrigado. Vem. Toma. Chega pra cá. Abaixa só um pouquinho aí o... Vai. Microfone em cima. Eita. Salmos 33, 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Diga assim, ó. A minha nação, diz. A minha nação também. Amém? Vem, Gabi, aqui. Vai. Escolherei hoje a quem vou servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Glória a Deus. Você? Pregador, ó. Mateus 19. Deixe que as crianças venham a mim. Eu não proíbo que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. Geração pequeninos, né? Rafa, você também tem um versículo? Glória a Deus, pastor. Pede almoço lá. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Glória a Deus. Olha o sorriso do seu pai, olha. Senhor, meu pastor. Em fortaleza
nos reunir. Salmo 24. Nada me faltará. Você também tem? Tem? Então vamos para cá. Glória a Deus. Vem. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, versículo 21. Glória a Deus. Gente, essa semana a gente deu início a um projeto chamado Geração Pipoca. Quem estava no Geração Pipoca? Levanta aí, Geração Pipoca, levanta. Quem estava no Geração Pipoca? Não, levantar, não é o braço, gente, é levantar, glória a Deus. Olha a turma que veio pro Geração Pipoca, gente. Bruno e Paty, vocês estavam aqui não? Acho que eu vi vocês. Glória a Deus. Geração Pipoca, quinta-feira. Cadê teu marido, Tadeu? Tá aí também? Também estava no Geração Pipoca, quinta-feira, 8 horas. A gente passa um filme, a gente escolhe um filme em oração. E aí tem ali aquela salinha, a salinha das mamães e dos bebês. Se você está aqui pela primeira vez, você tem um neném ainda de colo. Se você quiser ficar à vontade, seu neném tem ali um bercinho, tem um tapete, tem brinquedos. E dali você ouve o culto, você assiste o que está passando no projetor e ainda vê através daquele vidro tudo que a gente está vendo. Então é uma salinha especial feita para você, mamãe, que ainda está com a criança no colo e não pode ir para o Geração Pequeninos, tá? Isso é para você, usufrua disso. E aí ali na quinta-feira a gente tira todo esse projeto para a mamãe e a gente estrutura ali um home e a gente assiste esse filme e depois a gente conversa sobre o filme. E quantos testemunhos eu ouvi desse primeiro Geração Pipoca. Então estão todos convidados, é óbvio que não cabe todo mundo, né? Então são apenas 15 ingressos. 15 ingressos e você precisa mandar o nome para a secretaria da igreja para reservar o teu lugar. Amém? O filme é na hora, você fica sabendo que filme é. Para você não ser movido pelo título, ok? É pelo Espírito, amém? Nem pela curiosidade. Amém, pastor. Essa semana também teve lançamento de IPs Gideões, que se reúne nessa igreja só para os homens, às terças-feiras. IP Transformação Rafa e Lica online, lá da tua casa, você deitado, você sentado, onde você estiver, dentro do carro, você consegue clicar lá, é tão fácil, você clica ali e de repente você vai aparecer numa sala online para você conversar justamente sobre a palavra. Essas são as IPs, tem a física também, várias casas abertas para que a gente possa mastigar essa porção que o Senhor tem dado a nós aos domingos. Glória a Deus pela sua vida, dá uma salva de palmas ao Senhor. E eu queria fazer uma pergunta a vocês e eu também vou responder no meu íntimo. Quanto a gente tem crido? Quanto a gente tem aprendido e aquilo realmente tem feito sentido no nosso espírito? Porque muitas vezes a palavra ela vai confrontar aquilo que nós temos como realidade, como conhecimento, e aí ela vai parar. Ela não vai frutificar. A parábola do semeador fala sobre isso. Ela diz que algumas sementes não vão dar fruto. Algumas palavras que são lançadas sobre a nossa vida, através da incredulidade, quer dizer, de você não colocar aquilo como uma certeza absoluta, aquilo ali vai fazer com que você abra um espaço ou dê uma legalidade. A Bíblia diz que o inimigo vai tomar essa semente que foi lançada sobre as nossas vidas. Então, quando a Bia trouxe na semana passada atitudes que nos impedem de entrar na Nova Jerusalém, no céu, a Bíblia, quando relata a saída do Egito, ela estava falando de nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que tudo foi escrito para o nosso conhecimento, foi escrito para nos ensinar. Foi escrito para nos ensinar. E aí a gente começa a ler aquilo e se coloca naquele lugar. Um dos problemas que nos para que a gente venha a crer é a gente não se colocar em cada versículo. É a gente muitas vezes lembrar do outro. Nossa, se o outro estivesse nesse culto, nossa, tem um amigo que tinha que estar aqui hoje, pastor. A palavra era para ele. Dá vontade de falar, vem com ele então, semana que vem. Você não veio. A impressão que dá é que a gente está sempre lembrando do outro. A impressão que dá, infelizmente, alguns entendem dessa maneira, e aqui também, em nome de Jesus, nessa manhã, nós vamos quebrar isso sobre nós.
Certa vez, um rapaz veio e começou a me contar sobre a vida de outro. Só que ele falava de uma maneira que não era a forma como a Bíblia nos chama a cuidar um do outro. E eu falei para ele, tem algo estranho, porque não é esse o cuidar que Deus nos chamou para cuidar um do outro. Porque para cuidar um do outro, primeiro a Bíblia diz que eu preciso cuidar de mim. Não que vai depender de eu estar bem para eu cuidar de você. Mas eu não posso ser aquele que vai cuidar de alguém e não vou deixar ser cuidado. É algo recíproco. A Bíblia nos chama, quando ela nos fala para andarmos juntos, é para aquilo. Por isso que quando Jesus diz, ele diz, aquilo que você semear, você vai colher. Aquilo que você quer para o outro, faça também. Ele traz sempre essa relação entre pessoas, para que a gente venha entender que antes daquilo que eu quero ser, eu preciso me tornar. E quem é que pode mudar a gente, mudar os nossos corações, mudar a nossa crença, mudar anos e anos de histórias que nos contaram e a gente colocou aquilo como uma verdade, e por isso a gente tem tanta dificuldade de ler um versículo e ter aquilo como verdade, porque já existe uma verdade dentro de nós. E a incredulidade, ela vem daquilo que você já conhece, ela vem daquilo que muitas vezes é desconhecido, e por bloqueios, por situações que você viveu ou que foi colocado sobre a tua vida, isso impede você de olhar e acreditar. De olhar e dizer assim, ei, eu creio nisso mais do que tudo. Porque a fé, a fidelidade, ela vem naquilo que nós estamos agora sendo construídos através do novo nascimento, do batismo. Eu reseto. Você já resetou algo? Você já modem, não é isso? Quando começa a dar algum problema, você vai lá e reseta o modem. É isso mesmo? Estou falando algo... Alguém me ajuda de TI aí? Obrigado. Então ali você reseta, ele parte de novo do início. E aí ele vem conectando as coisas de novo. E esse novo nascimento, essa nova vida que Jesus nos chama para viver, para andar com Ele, é para que a gente seja ensinado. Então eu preciso resetar. Então a gente vê situações onde as pessoas muitas vezes estão cuidando uma da outra, mas além de não deixar serem cuidados, eles ainda não se colocarem para serem transformados. Porque aquilo que eu sabia há 11 anos atrás, antes de conhecer Jesus, eu não posso hoje falar para ninguém, porque era totalmente contrário à palavra. Por mais bonzinho que eu pudesse tentar ser com alguém para dar conselhos bons, muitas vezes esses conselhos bons não são os bíblicos. E o que faz a gente alcançar essa terra prometida, o que faz a gente entrar na Nova Jerusalém, no céu, nessa eternidade, na maior promessa que a Bíblia nos deixa, é a gente crer de todo o nosso coração. Por isso que quando Paulo fala, Paulo diz que a gente precisa aceitar Jesus, confessar com a nossa boca. Eu já não posso ser aquele escondido. Eu já não posso ser aquele que não digo aonde eu estou vindo no domingo. Eu não posso ser aquele que não coloca, ei, agora eu estou seguindo um cara que eu conheci, um homem que morreu por mim. Enquanto a gente não estiver pregando sobre Jesus, porque isso é uma missão para todos nós, pastor, isso é seu, não é. Porque tem pessoas que virão aqui, hoje vocês estão aqui me ouvindo, mas tem pessoas que não virão e vão escutar vocês onde vocês estiverem. É missão para todos nós, através daquilo que eu falo e por me tornar agora daquilo que eu sou. Porque se aquilo que você está dizendo, a pessoa não enxergar em ti, deixa eu te dizer, Jesus dizia e olhava assim, hipócritas. Jesus olhava para aquelas pessoas que ensinavam e dizia, hipócritas, raça de víboras. Você acha que isso foi naquele tempo? Nada do que está escrito foi naquele tempo, é para hoje. Se mudou muita coisa, o mundo é outro. Mas o problema é que esse mundo ainda mora dentro de nós. E esse mundo dentro de nós é que nos atrapalha de viver aquilo que é reino. Eu saio do natural, naquilo que os meus olhos contemplam, por isso, Abacuque quando fala, ele fala, Tzadik bebanatoi rie. Abacuque fala, o justo viverá pela fé. Romanos 1,17, bota aí, por favor. Romanos 1,17, Paulo traz isso também. Anos se passaram depois de Abacuque, e aí Paulo recebe isso, e ele traz para a gente dizendo, porque no Evangelho é revelado, as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que no começo, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras. Pode voltar que eu estava lendo?
como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E aí eu quero te perguntar, a gente tem vivido pelo quê? Qual é essa relação que faz a gente se reunir nesse lugar? A convidar pessoas para estarem aqui. E a gente está vivendo pelo quê? A gente está vivendo pelas notícias que estão nos dando, e isso vai atrapalhar a tua fé. Vai te tornar incrédulo. Isso aí vai alimentar algo dentro de nós que chama mundo. John Wesley, quando ele dizia que a conversão, quer dizer, eu estou andando para cá, 11 anos atrás, de repente eu começo a ver as atitudes da minha esposa, eu começo a trazer uma coerência naquilo que ela falava com aquilo que ela estava se tornando, e eu dizia, ei, isso aí agora é poderoso. Porque durante muito tempo na igreja, eu olhava e ela estava nesse processo. Ela queria que isso passasse por ela e chegasse logo em mim. E quando ela começou a se colocar, quer dizer, as atitudes começaram a mudar. A Bíblia fala sobre isso. A mulher crente santifica o marido. Mas está entendendo que o crer não é o que eu estou dizendo para vocês? O crer é aquilo que agora eu faço. Por isso, e pensem sobre isso, porque nós precisamos. Para mim, um dos erros que a igreja hoje, e é a minha opinião, amém? Uma das coisas que a igreja está fazendo, ou que estão pegando, dizendo que a igreja está fazendo, é pregar da porta para fora. É sair do altar direto para o incrédulo. Ele vai entender essa mensagem? Nunca. Essa mensagem vai ser distorcida. Essa mensagem não chega nos ouvidos daquele ímpio que está lá fora. Nós éramos assim. Quando alguém falava sobre igreja, quando alguém falava sobre Jesus, o que você pensava? Antes de estar nesse lugar, você não queria nem vir, você nem escutava. Você ainda dizia assim, não sei se você escutou, eu escutei muito. Fizeram uma lavagem cerebral em você. E eu olhava e falava, lavagem cerebral? Nós vamos ver isso hoje. Águas purificadoras. Não lava só o cérebro, não. Vai descendo sobre ti assim, ó. E lava tudo. Por isso que a gente vai se tornando outra pessoa. Passa pela lavagem do cérebro, é óbvio. Olha como é que a gente pensava. Olha como é que a gente tratava um ao outro. Como tratava o cônjuge. Como tratava as crianças. Aí a gente começa a entender qual é esse chamado sobre algo que nos impede, que é a incredulidade. E John Wesley, quando diz, ele fala, essa conversão, 11 anos atrás, eu puxei o freio de mão da minha vida. E disse assim, peraí, está fazendo sentido muita coisa. Antes a minha mulher falava desse jeito, ela não fala mais. Antes a minha mulher fazia isso, agora ela não fala mais. Antes eu chegava, não tinha comida, agora tem um prato no micro-ondas. Foi tão maluco que quando eu olhei, eu falei, ela quer me matar. Ela botou veneno nesse prato. Olha como a mente humana não alcança aquilo que o Senhor está falando e fazendo nas nossas vidas. Por isso que muitas vezes a gente fala, não sei se você já passou por isso, mas muitas vezes a gente está pregando para alguém, pregando, e depois de uma hora você olha para ele, parece que ele não escutou nada. Ele está olhando para ti assim, com a cara assim, ó. O que aconteceu com ele? Da onde ele está tirando essas coisas? É uma incredulidade dentro de nós. E quando eu apertei, puxei esse freio de mão da minha vida, eu falei, peraí. Porque quando Deus se revela, e para pensar sobre a tua vida, para onde você está indo. As consequências, aquilo que está sendo dia a dia teu, isso já reflete o que você está fazendo. É como se a gente estivesse no dia de hoje, e o que eu fiz para trás não veio comigo não. O dia de hoje é do acaso. Eu acordei do acaso, eu estou brigado com a minha esposa por não sei porquê, com os meus filhos, eu não falo com meu irmão há anos, também não sei porquê, como se nada fosse responsabilidade minha. E uma das coisas que quando Deus se revela é trazer responsabilidade sobre você, porque Ele precisa, a Bíblia diz, abrir, tirar as escamas. Foi assim com Paulo. Tira as escamas dos nossos olhos e agora eu consigo ver. Eu consigo olhar para minha esposa, o justo viverá pela fé. A Bíblia diz, a gente não pode ver um ao outro como a gente vê no modo natural, mas a gente tem que ver como Deus vê. Você sabe como é que Deus nos vê? Como é que Deus nos vê? A nossa mente, ela vai parando à medida que a gente vai medindo naquilo que é conhecimento meu. Quando a gente fala, não, mas, uma mentirinha, isso aí Deus perdoa. Não, mas aquele lá matou. Não, esse aí tem que ir para a cadeia, esse aí tem que morrer na cadeia.
Essa é a nossa medida. Essa é a nossa medida. Mas não é a do Senhor. Não é a do Senhor. E aí eu conhecendo Ele, John Wesley diz que nessa puxada, quando a gente para e começa a enxergar, fala, nossa, eu estou perdendo tudo. Ou então tudo que eu tenho não me traz paz. São vários sintomas, gente. São vários sintomas. Só que no mundo a gente vai levando na brincadeira com músicas, e aí a gente entende louvores hoje, a dificuldade de adorar, com músicas que vão entrando no nosso ouvido e vão dizendo assim, não, deixa a vida me levar, é assim mesmo, tarará. Observa o que nós já cantamos. Vê se não vai trazer vergonha para quem já crê. E de repente você não está enxergando que você está vivendo, que você está adorando, louvando, cantando. Aquilo que você está ouvindo e aquilo está fazendo parte de você. Nós vamos sendo moldados. Quantas vezes eu chegava em casa, Flavinha, numa estratégia do céu, para a capetada sair lá de casa. Ela colocava um louvor. E eu chegava. Isso tem tempo, não sei se alguns conhecem. Eu nem lembro mais. Era DVD? DVD. E eu chegava, estava tocando um DVD. Louvor. Era tanto capeta, que eu abria a porta assim, eu não conseguia, ou vocês não estão entendendo. Eu botava a mão no ouvido assim, ó. Por quê? Porque quando a Bíblia traz, e era desconhecido para mim, eu não cria, mas ela já cria. Ela já estava buscando isso. E quando a Bíblia diz que a palavra vai nos libertar. A Bíblia diz que a palavra vai nos curar. A Bíblia diz que a palavra vai nos salvar. Ela tem poder para isso, Pedro diz. Mas esse poder, ele vai nos alcançar à medida que eu, Evangelho de João, capítulo 1, diz que eu aceito isso e passo agora a ter conhecimento disso, para que venha trabalhar em mim a incredulidade. E aí nessa vez, 11 anos atrás, não sei quando foi a sua, porque tem gente dentro da igreja que não puxou o freio de mão da vida ainda. Tem gente dentro da igreja que ainda tenta viver a vida que vivia, mas com Jesus arrumando as coisas que não é para você fazer mais. Ele está aguardando você crer. E quando eu creio, eu paro. Eu começo agora, um dos maiores ministérios que a gente vê dentro daquilo que Deus espera de nós é agradar ao Senhor. Salmo 37, a gente vai ver hoje. Nós estamos falando de incredulidade. E quando o salmista traz, ele traz sobre confiar no Senhor. Incrédulos não confiam no Senhor. Incrédulos não sabem esperar no Senhor. Isso tudo faz parte, vai sendo conectado, para que a gente venha entender, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas algo o Senhor está fazendo. E John Wesley diz que a gente, nesse momento, aonde eu olho, para onde eu estou indo, onde eu olho a destruição que eu estou causando, as divisões que estão vindo atrás de mim, ao meu lado, a tristeza, a falta de esperança. John Wesley fala que nesse momento eu preciso converter desse caminho, eu preciso dar a volta. Alguns chegam a dizer, tão empolgados, pastor, eu dei um 360. Eu falei, misericórdia, você vai continuar no mesmo lugar. Você tem que dar um 180 só. Porque você tem que converter, não é para você fazer um 360. Senão você continua para o mesmo lugar. E John Wesley diz que nessa conversão, quer dizer, eu paro de caminhar para esse lugar e viro e volto agora na contramão do mundo. Eu começo a crer. E quando eu coloco o meu coração para que Deus ministre sobre mim, eu começo a entender coisas que até eu defendia, que não fazem parte mais da minha vida. E ele diz que essa conversão tira a gente do mundo. Mas concorda que o mundo ainda está dentro de mim? E aí John Wesley diz que esse processo de santidade, os santos, aqueles separados para Deus, a conversão, quando eu viro, me diz assim, bom, agora você está separado. Deus fala, você decidiu isso? Você quer essa nova vida? Então você está separado, você é um santo para mim, vem para cá. E aí Deus começa esse processo de nos santificar, que é o quê? Novas ideias, novos projetos, novos sonhos, novos lugares, novas pessoas. Jesus não nos chamou para abandonar nada. Ele nos chamou para viver algo novo. E tem pessoas que querem com as mesmas atitudes. Pastor, mas eu não estou conseguindo. Mas me fala um pouquinho do seu dia.
Mas isso aí não é o que você fazia? É. Isso aí não é onde você andava? É. Isso aí não é como você se alegrava? É. E como é que você quer algo novo dessa maneira? Não vai acontecer. E John Wesley fala que nesse processo de santificação, de andar com o Senhor, de caminhar com Ele, aí o mundo agora vai sendo tirado de dentro de nós. Aí começa a ficar mais leve e mais fácil. Por isso que a gente pode estar nesse lugar, por isso que a gente pode ter puxado o freio de mão, mas continua pesado. Por quê? Porque eu não estou separado para que Deus ministre sobre a minha vida. E isso tudo faz parte da incredulidade, eu preciso crer nisso. Paulo, quando chama, e a gente vê o tempo todo Deus nos fazendo e nos chamando, muitas vezes, se você pegar Malaquias, Deus fala, faça prova de mim. Ele fala, ei, você não está crendo não, no que eu posso fazer na sua vida? Ele fala, traga os tesouros à casa de Deus. Aí a gente não crê nisso, ele fala, eu vou abrir as janelas do céu, vão derramar sobre você tanta bênção que não vai ter lugar para você colocar. Aí eu fico imaginando, e ao longo desse tempo, eu ficava vendo, falei, é engraçado, quando pastores ministram sobre riqueza, ministram sobre dinheiro, nossa, como a gente crê, né? É aleluia, glória a Deus, a gente levanta a mão, a gente, eita, isso eu quero, isso eu quero, isso eu quero. Mas tem uma semente nisso, que é o crer. Não é o que você quer, é o crer. É você confiar, é antes. Deus já fez isso, Ele provou o amor dEle dando o Filho, antes de você conhecê-lo. Quando a gente chega e dá o nosso nome já estava lá. Como é que você chama? Priscila. Priscila, seu nome já está aqui, Jesus morreu por você. Quando você chega, como você chama? Cristal. Olha que nome lindo. Cristal. Aí o anjo vai lá e fala, Cristal, seu nome já consta aqui. Jesus morreu por você. Pati que está entrando aqui agora. Glória a Deus, Pati. Patrícia, do Bruno. Qual Bruno? O Bruno da Pati. Obrigado por essa cola. Seu nome já consta aqui, Jesus morreu por você. Mas entende que isso pode fazer sentido na mente? Não, isso aí é fácil enxergar isso. Mas e o resto, gente? E tudo que Deus espera da gente? E esse confiar, que é o ponto de falar, Jesus, até o fim. Se o Senhor não fizer, eu vou estar contigo aí, mas é até o fim. Eu não preciso de mais nada. É quando Jonatas dizendo aqui, quando Moisés diz, Senhor, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. E ele estava dizendo que aquele lugar ali para ele estava bom. Ele estava dizendo que a presença de Deus ali bastava. Aquelas promessas todas que tinham sido proferidas sobre aquele povo, da terra prometida, Moisés fala, eu vou ficar. Se o Senhor não for, não faz sentido todas as promessas. Quem é que a gente tem buscado ou crido? É muito mais nas promessas ou é no Deus das promessas? É muito mais naquilo que eu estou esperando Deus fazer no meu casamento, na minha casa, no meu trabalho, seja lá onde é, o que você veio buscar. Mas isso tudo vem de um Deus. E a presença dele é maior do que tudo o que você pode estar esperando. Aí tudo isso vai fazendo sentido quando eu olho e paro e falo assim, meu Deus, mas isso que eu sinto aos domingos, talvez passando primeiro no seu emocional, mas isso precisa alcançar o teu espiritual. Isso eu vou sentir também na minha casa. Eu vou sentir isso na segunda. Eu vou sentir isso na terça. Pastor, quarta-feira eu estava sozinho lendo minha Bíblia. E eu fui tomado por uma alegria. Eu fui tomado por uma esperança. A minha vontade era pegar o telefone, ligar para alguém, pregar. Eu já saí, desci, passei na portaria do meu prédio, já olhei e falei, graça e paz, irmão. Pastor, nunca tinha dito isso. Quem já disse graça e paz para o irmão? Vamos dizer isso na semana inteira? Vamos? Vamos? Para o povo achar que a gente ficou maluco? Eu passei por isso. Na minha conversão, quando eu comecei a virar e vim na contramão, eu achava que a pastora tinha contratado os irmãozinhos da igreja. Já contei aqui? Amém. Eu achei que a pastora tinha contratado os irmãozinhos da igreja, como se o pastor falasse assim, Renozinho, você pode estar às 5 horas da tarde, na quarta-feira, na porta do cartório?
Porque o Maurício está chegando hoje e a gente tem que trabalhar isso nele. Então você fica lá esperando que existe uma probabilidade dele ir lá. E se ele for lá, você diz para ele, Jesus te ama. Você pode fazer isso? Tem mais alguém que está disponível essa semana para encontrar o Maurício? Sei lá onde? Aragão, tu também? Glória a Deus. E assim foi. Em 3 lugares diferentes, na mesma semana eu andando, já tinha tido uma experiência. A incredulidade tinha recebido uma bomba do céu. Eu já estava olhando ao meu redor, enxergando as coisas que vinham das minhas atitudes. E aí eu andando na rua, de repente passa um irmão e fala, Jesus te ama. E eu olhei para esse irmão, confesso que no dia que eu fui para a igreja a primeira vez, tem alguém novo aqui? Alguém pela primeira vez com a gente? Levanta assim um pouquinho mais alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Glória a Deus. 11 pessoas com a gente pela primeira vez. Vem, pastora, para fazer sentido. Você fica ali. Eu te conheço. Eu sei os seus olhos. Eu sei. Você vai. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Glória a Deus. E eu tinha escutado isso pela primeira vez. E é numa igreja que eu tinha um preconceito. Não sei você, se você tem. Alguém tem preconceito ainda aí? Levantou? Lucas? Tu, Lucas? Ah, você está fazendo um coração para mim, Lucas? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, diante disso, eu saí daquele lugar falando, meu Deus, aqueles crentes tudo fazendo coraçãozinho para mim. E tinha uns que tem aquele mais exagerado, né? Exagerado no sentido do crer. Porque ele sabe o amor. Então ele fazia assim. E ele abriu o coração assim. E eu olhava aquilo e eles olhando para mim, a igreja inteira. Para quem não sabe, elas estavam me esperando há 7 anos quase. 7 anos, de repente entra aquele incrédulo que fazia a mão para uma ovelha. Eu fico imaginando, hoje, né, tendo essa liderança, eu fico imaginando a liderança como é que não deve ter ficado, né? Olha quem está aí. Leva ele para a salinha. Vamos pegar ele lá no reservado. Aqui a gente não faz isso não, amém? E aí eu saí daquele lugar com aquela impressão, aqueles corações assim crescendo. E foi a única vez que eu tive numa igreja. Para depois encontrar com essas pessoas no meio da rua dizendo Jesus te ama. E quando eu olhei aquele primeiro, eu falei, meu Deus, eu tinha que ter prestado atenção na cara daqueles crentes. Porque eu não lembro se esse cara estava na igreja. Porque eu falei, pode ser uma coincidência. Vai ver, ele topou comigo. Sabe da história, minha mulher deve ter contado minha vida inteira lá. Preconceito, incredulidade. A gente esquece que os olhos do Senhor estão por onde a gente for. Pastor, mas eu estou no meu secreto, eu estou lá no banheiro, no meu quartinho pequeno, no meu escritório, eu estou no meu carro. Deixa eu te dizer, os olhos do Senhor passam, não precisa ser conversível o seu carro não, amém? Não é ali que você está guardado que os olhos do Senhor não te contemplam. Porque você pode estar dormindo e Deus está esquadriando o seu coração. É totalmente diferente daquilo que a gente imagina, gente. Segundo irmãozinho, na mesma semana, 2 dias depois, eu desço, estou entrando no supermercado. Quando eu bati a porta, o cara estava entrando no carro do lado. Ele abriu a porta, olhou para mim, olhei para ele, cruzou o olhar. Ele falou, Jesus te ama. Eu falei, não lembro desse crente aí também lá na igreja. 2 dias depois, sexta-feira, estou eu indo para o cartório. Quando eu estou entrando no cartório, está um saindo, com um sorriso largo. Jesus te ama. Aí eu não aguentei. Flavinha, quanto é que você paga para esses crentes ficar me seguindo? Vai ficar caro, porque eu não quero viver isso. Você fica mandando esse povo me seguir e eles ficam falando para mim, Jesus te ama. E eu fico imaginando ela do outro lado. E eu lembro dela falar assim, não entendi o que você falou. Ei, piada interna de casados, né? Perdão, igreja. E aí, diante disso, a gente vai crendo, porque a gente começa a ver um no outro. Por isso eu disse, quero falar, para deixar claro, sobre essa ministração que não pode sair do altar e alcançar o incrédulo.
ele não vai entender, gente. Porque para a gente, muitas vezes, aqui dentro, é difícil entender algumas mensagens. É difícil. Teve um dia que um chegou e falou: pastor, eu tenho lido e algumas coisas para mim é fácil, outras não. Eu falei: tipo o quê? Ele falou: não, eu creio que Jesus fez aqueles milagres, quando eu leio eu consigo me imaginar lá. Eu creio, mas tem umas coisas. Falei: diga. Ele falou: eu li Jonas, 4 capítulos só, pastor. Mas como é difícil pensar naquilo, né? A possibilidade daquilo. Falei: qual possibilidade? A Bíblia diz que ele foi comido por um peixe grande. E que esse peixe grande pegou ele num lugar que ele estava indo ao contrário e levou ele e cuspiu ele no lugar que ele tinha que ir, que Deus mandou. Pastor, eu falei: filho, chama baleia Uber. Isso só tem no céu. Não adianta você achar que isso aí você vai contemplar na tua mente. Você tem que chegar no nível espiritual para dizer assim: uau! Porque a Bíblia diz que Deus dá ordens a tudo aquilo que Ele criou. E para Deus falar: baleia, engole aí, leva lá para mim. Agora imagina, vamos tentar isso? Imagina você dentro de um peixe grande. Não adianta você fazer assim que você não consegue. E de repente, quando esse peixe te larga, você está onde Deus tinha mandado você ir. Agora tira o peixe. Fui eu quando cheguei em casa depois de encontrar o Senhor. Não precisa de peixe grande. Você precisa crer. Você precisa crer. O tempo todo Deus está nos tirando desse lugar ao contrário, desse caminho que nós estamos andando, para o lado contrário que Deus mandou, para pegar a gente e colocar no lugar certo. Tuf, é aqui o seu lugar. É ministrando para 20 homens. Aleluia. E hoje, glória a Deus, vamos para a palavra. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30. Diga assim: Jesus, fale ao meu coração. Jesus, pare o relógio. A gente vai viver essa experiência. Um dia nós vamos sair daqui à noite. Eu creio. Versículo 30, amém? Escute aí, ele diz assim: o Senhor seu Deus irá adiante de vocês, Ele lutará em seu favor, conforme tudo que vocês ouviram fazer no Egito. Ouviram fazer no Egito. Quando a gente está na presença de Deus, quando a gente está numa comunidade separada, os santos, tendo experiências um com o outro, ou cada um com Deus, eu consigo ver aquilo. Então, quando eu olho, eu preciso ver nessa mensagem que Deus nos dá hoje, para dizer assim: ei, você já viu? Começa a crer. O Deus já mostrou que Ele é Deus. Quantos testemunhos tem aqui, gente? O Vitor não está aqui. Lembrem do Vitor. Mas eu podia falar do Renault, do Maurício, do Ricardo, do pastor Ricardo também, do Dudu. Você pode dizer seu nome também? Que isso é bom? Da Sara, Silvia. Só essas 6 pessoas foram transformadas? Diga seu nome. Espera aí. Diga seu nome. Está entendendo que a gente tem que se colocar nesse lugar? Ei, eu não sou mais o mesmo. Eu não penso, olha o lugar que vocês estão. Antes de ter um encontro com alguém, antes de ver ou ter experiências, escutar testemunhos, como é que a gente vai crer? A Bíblia chega a dizer: como é que eles vão crer se não tem quem pregue? Então essa não é a função somente desse altar. Então a mensagem não pode sair daqui direto para o incrédulo. Hoje, infelizmente, YouTube, você bate lá, você tem acesso a todas as igrejas.
Aí chegam os incrédulos, começam a ver essas mensagens, pega pedaços distorcidos, tiram textos ali que são fora de um contexto para criar um pretexto, e aí bota fogo na igreja. E aí vem os incrédulos e concorda com isso. A mensagem tem que sair do altar para os santos. Agora os santos é que vão pregar para o mundo. A mensagem não sai daqui para o incrédulo. A mensagem sai daqui para aqueles que estão começando a crer, para os que estão começando a crer, pregar para os incrédulos. Por isso que quando é levantado os ministérios, os pastores, os mestres, EBD hoje acabou cadeira. Amém? E não pode vir, tá? Nós vamos arrumar mais cadeira, amém? Estão todos convidados. Mas por quê? Porque a gente precisa, e esses ministérios que Deus levantou, está lá escrito. Deus levantou esses ministérios, os pastores, mestres, evangelistas, para aperfeiçoar os santos. Aí eu me coloco aqui para dizer, Senhor, ei, olha o lugar que eu estou, Senhor, eu quero mais. Eu sou grato por tudo, mas eu quero mais. A gente não pode ser, me permita dessa maneira, nesse contexto, ficar satisfeito. Porque Deus é um Deus ilimitado. O que você está esperando para 10 anos, Deus pode fazer em um dia. Quanto é que você crê? Quanto é que você está disposto a esperar? Cheguei a ouvir um dia. Não, eu ouvi, não é para todo mundo. Sinto muito, pastor. Ele lutará em seu favor conforme tudo o que vocês ouviram fazer no Egito. Também viram como o Senhor, seu Deus, cuidou de vocês ao longo do caminho. Gente, eu não sei se vocês já escutaram. Você já viu alguém que não crê, quer dizer, que não segue a palavra, que não anda com Jesus, que não está sendo transformado, mas diz assim, nossa, Deus me salvou. Ele chega a usar livramento. Tive um livramento hoje. Ele não sabe o que está dizendo. Quando a Bíblia diz isso aqui para a gente, ele está falando que Deus cuida. Que Deus cuida, Deus se revela. Me permita ir algo que mexeu muito comigo, que foi a época do Covid. Quantas pessoas que foram tiradas dali, que já tinham sido desenganadas, saíram daquele lugar porque Deus realmente colocou a mão. Tirou essas pessoas do leito de morte. Espírito de morte ali foi totalmente repreendido. Igrejas orando, pessoas que creem orando, orações vão chegando no céu, ordens vão dadas aos anjos e as coisas vão acontecendo na terra. E aí essas pessoas que tiveram uma segunda chance de conhecer esse Deus que tirou eles de lá, diz assim, obrigado Deus, coloca uma faixa, faz uma festa, Deus, Deus. Sim, e aí? Quantos eu vi fazendo desse jeito e depois no dia 3, 4, 5? Está entendendo como a incredulidade ela vem e a gente tem que lutar contra isso, porque dependendo, a gente pode ter visto tudo que Deus fez. A gente pode ter testemunho dos outros. Deixa eu te contar a restauração de casamentos, deixa eu te contar, eu já vi gente sendo curada, eu já vi tudo que você está falando. Aí a pessoa fala assim, mas por que você não está andando mais com esse povo? Aí você não tem resposta. Porque a incredulidade foi entrando. A incredulidade foi entrando. A incredulidade traz o pecado. A incredulidade traz os olhos ruins, a língua afiada, e aí daqui a pouco você está distante, porque talvez você esteja falando só de testemunho dos outros, você mesmo não está sendo transformado a ponto de você falar de você. E Deus não nos chamou para contar da vida do outro, Deus nos chamou para contar da vida dele, e para eu contar dele, eu tenho que saber. Eu tenho que ter tido essas experiências, eu tenho que ter visto, eu tenho que ter sentido, eu tenho que ter vivido. Então não é pelo que estão falando, é por aquilo que eu estou me tornando. E quando ele traz isso, ele diz, também viram como o Senhor seu Deus cuidou de vocês ao longo do caminho, enquanto viajavam pelo deserto, como um pai que cuida do seu filho. Agora, ele os trouxe a esse lugar. No entanto, mesmo depois, observe, de tudo o que ele fez, vocês se recusaram a confiar no Senhor, que vai adiante de vocês buscando lugares. Olha onde ele coloca. Ele sabe aonde você precisa estar. Ele sabe o que você vai fazer. E aí dentro da soberania dele, ele vai programando as coisas para acontecerem conforme a sua vontade. Quando eu me coloco. E ele diz,
buscando lugares para acamparem e guiando-os como uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Coloca para mim Hebreus, capítulo 3, versículo 16. Vamos lá para Hebreus, Novo Testamento. A Bíblia diz: e quem foram os que se rebelaram, mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e os corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Vai lá no 10. Versículo 10. Capítulo 10, perdão, versículo 19. Aí aqui, o escritor aos Hebreus traz para a gente um apelo para que a gente persevere. Um apelo para que a gente consiga ter os olhos no Senhor, naquilo que Ele está fazendo, naquilo que Ele está falando, naquilo que nós estamos vendo, para que a gente permaneça fiel, tirando cada vez mais a incredulidade, não só com os nossos olhos, mas o justo viverá pela fé. E aí não é mais o que eu estou contemplando, não é mais aquela casa desordenada que eu tenho, desestruturada, mas eu contemplo agora pela fé aquilo que Deus vai fazendo. E por mais que eu esteja aqui, eu já estou lá na frente, aguardando o que o Senhor vai fazer. Isso é o crer. E aí ele diz para a gente, versículo 19: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar. A incredulidade, ela tem que ser combatida com a confiança. E ele diz: podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo. A Bíblia diz que o véu se rasgou do alto a baixo. Do alto a baixo. Céu e terra. A vontade do Senhor chegou sobre todos nós. Não era mais privilégio de uns, não eram mais os líderes religiosos, não eram mais aqueles que se colocavam, não. A promessa escrita em Jeremias é para que cada um de nós conheça o Senhor. Não é por o que os outros estão falando, mas por aquilo que Ele vai colocar dentro de mim, o Espírito Santo. Quanto você crê nisso? É fácil falar: nossa, eu sou igreja, eu sou habitação do Deus vivo. As pessoas precisam ver e sentir. Se Deus habita em ti, tem um processo de santidade acontecendo por onde você andar. Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo, a presença. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos, presta atenção, com um coração sincero, de verdade. Acabaram as mentiras, as máscaras. Por isso a gente se torna um ex alguma coisa. Por isso, nessa transformação, eu preciso dizer: eu era assim. Não existe um crente que não é ex alguma coisa. Eu falava para minha esposa: sabe o que é essas igrejas aí? Um monte de ex isso, ex aquilo. E é mesmo. Só que eu não entendia. Então quando eu falava no pejorativo. Eu falava naquilo que era julgamento. Mas eu não sabia que existia um Deus no qual, pelo sangue de Cristo, resgatou todo esse povo. Pegou toda a cédula que condenava essa turma e rasgou. E agora no mundo espiritual, quando fala: o Rodrigo, a capetada chega lá e diz: o Rodrigo. Aí vem um anjo e fala: cuidado. A Bíblia diz isso, que aonde a gente chega, se a gente estiver na presença de Deus, se a palavra tiver, se a gente perseverar, a Bíblia diz que a capetada vai correr. Mas sou eu que tenho esse poder? Eu sei quem eu sou. Mas eu também sei quem Deus tem feito eu ser. É o Espírito Santo. E ele diz: entramos com um coração sincero e plena confiança para combater essa incredulidade. Ele diz: por nossa consciência culpada, pois nossa consciência culpada foi purificada, mudou. Olha a lavagem cerebral. A minha consciência não me condena mais. Não adianta, Maurício, por exemplo.
Glória a Deus. O Espírito Santo já ministrou aí. Aquilo que eu era, agora já não sou mais como eu pensava. Então ele diz uma consciência culpada, por que eu fiz isso? Tem gente que infelizmente tem ouvido tudo isso. Tem gente, agora a gente acabou todas as formaturas, terminou um semestre de casados, gente. São pessoas que estão conhecendo através do testemunho de muitos. Pessoas que se inscrevem, não sabem nem o que é. Deus levando isso, dando oportunidade para muitas pessoas. Esse semestre a gente teve um casal que foi comprar um ingresso no Simpla para ir num show chamado Cabaré. E quando ele entrou lá, estava lá, casados para sempre. E ele olhou e falou, uai, vamos comprar um ingresso para ir nesse lugar também? E digitou lá e caiu a lista para a gente. Quando chegou na vez deles, nós ligamos e eles foram para a casa de um líder. Quando chegou lá, olha só, olha como é que o ser humano é. E estou falando deles, mas também de nós, amém? Casados para sempre, eu quero isso. Se nós não tínhamos buscado ir para um lugar que tem esse nome, então a gente quer isso. Cara, eu quero casados para sempre, eu quero viver em paz, eu quero olhar um para o outro, eu quero sentir o que eu sentia quando eu namorava, eu quero dar aqueles beijos, eu quero... Ei, é no casamento que a gente faz tudo isso, não é antes, amém? Ô, glória. Amém. Glória a Deus pela sua vida. E aí, diante disso, esse casal chegou, olhou. Deus chamou eles para viverem isso. Eu posso dizer isso, pelos tantos testemunhos que nós temos. Só que, naquilo que era para eles novidade, desta vez, porque a gente continua orando por eles, mas desta vez, eles escolheram não continuar. Ah, não era isso que a gente imaginava. E eles não ficaram. Não conheceram mais um pouco sobre casamento, sobre Deus, a palavra sobre a nossa casa. Mas aí a gente vai entendendo que a gente precisa entrar nesse lugar e a gente tem que tirar essa consciência culpada, porque muitos não vivem isso, porque não se perdoam. Já pensou se eu tivesse, depois de tudo que eu ouvi, de toda a condenação que estava sobre mim, e eu ficasse até hoje dizendo, meu amor, meu Deus, como é que eu fiz tudo aquilo com você, meu amor, como é que eu fiz com tanta palavra que eu disse sobre você, que perdi o tempo com meus meninos, com meus filhos, não. A Bíblia diz que uma nova criatura foi feita. A Bíblia está dizendo que eu não tenho mais uma consciência culpada, mas ela foi purificada. A gente só consegue viver o novo, gente, se eu resetar. Eu fiz, eu vou ter responsabilidade para todas as consequências disso, amém. Deus não vai apagar isso, mas Ele vai apagar toda a condenação que há sobre mim. Quando Paulo falando aos romanos, ele diz, nenhuma, e nenhuma, gente, é nenhuma, condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí volta para a presença, aí volta para esse lugar, aonde poucos entravam, mas que Jesus nos fez agora, todos nós, entrarmos. E para terminar, aleluia, consciência culpada foi purificada, e nosso corpo, olha, não é só lavagem cerebral não, e nosso corpo lavado com água pura. Então quando alguém falar para você, estão fazendo uma lavagem cerebral em ti, você vai dizer assim, você não está entendendo, eu estou tomando um banho todo, é da mente até o pé. É da mente até o pé, Léo. Ei, Léo, você está limpinho, hein? Glória a Deus. Aí ele diz, aí continua, amém? A gente quer isso, então vamos dar sequência, vamos continuar. Ele diz, apeguemo-nos, faz assim com a sua mão, apeguemo-nos. A Bíblia diz, ei, agarra isso. A forma mais clara da gente entender o fim é, Deus te chamou, colocou na tua mão aquilo que Ele vai cobrar de ti lá no final. Está aqui, gente. Só que o tempo todo o mundo vai tentar abrir assim a nossa mão para pegar aquilo que está o nosso nome no céu. Deus, o tempo todo Ele vai dizer, ei, persevere até o fim. Persevere até o fim. Continua. Paulo chega a dizer, olha que coisa linda, Filipenses capítulo 1, aquele que começou não é tua, não é você, é Ele, nós somos obra, para que a gente seja bom testemunho, que cada vez mais, a gente conhecendo, a gente quer que pessoas estejam nesse lugar. Familiares que estão vivendo mal. Curve sua cabeça, pense em alguém aí. Curve sua cabeça. Maridos, esposas, filhos. Ei, Deus pode ir agora
Vamos trabalhar nossa fé? Creia. Deus pode ir agora aonde você nem sabe onde essa pessoa está. Tem tempos que você não vê. Já não conversa mais. Você está separado. Alguns não estão, infelizmente. E a gente precisa chorar por eles. A gente precisa clamar a Deus por eles. A gente precisa pedir a Deus por eles. Então lembra de alguém. Pode estar perto de ti. Pode estar perto de ti. Senhor Jesus, recebe cada nome, Jesus. Recebe cada pessoa, Jesus, que nesse lugar agora está sendo colocada diante de ti. Nós não sabemos onde estão muitos. Outros a gente até sabe. Mas a gente não consegue fazer aquilo que só o Senhor faz. Que o Senhor possa, Senhor, se revelar com a tua misericórdia sobre essas pessoas, sobre essas famílias, essas gerações que todos nós representamos, Jesus. Que o Senhor possa alcançá-los. Que o Senhor possa usar cada um aqui que está lembrando desse nome, Jesus. Coloca dentro de nós esse amor que o Senhor tem por eles também. Porque o nome deles está no mesmo lugar. Jesus morreu por eles também. Mas se não tem quem pregue, Jesus, como é que eles vão crer? Nos ajuda, Jesus, a alcançar essas pessoas. E nos usa, Pai, para que a gente seja um bom testemunho para eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí ele diz: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos. Acabamos de fazer uma esperança que professamos, falar, confessar com a boca, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Aí ele diz: pensamos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Para fechar, eu quero que você fique de pé. Vamos lá no Salmo de Davi. Quando Davi escreve o Salmo 37, Davi expressa isso que muitas vezes a gente não alcança na nossa mente humana. Mas Davi fala que esse Deus, quando nos recebe, que Ele vai cuidar de tudo que tem o nosso nome. Que Ele vai esquadrinhar o nosso coração. Que Ele vai preparar o dia de amanhã. Ele traz para a gente um salmo que fala muito sobre confiança. E quando a gente coloca isso, a nossa incredulidade vai diminuindo como uma balança. Quando eu coloco diante do Senhor aquilo que muitas vezes é pela obediência, outras vezes por testemunhos, outras vezes por aquilo que eu li. Mas quando a gente vai se entregando, Salmo 37, Davi fala sobre a gente acalmar a nossa alma. Ele começa dizendo sobre os perversos, a diferença dos perversos por justos. Mas ele traz algo que no hebraico, na origem, naquilo que era o que eles tinham sido ensinados, ele traz sobre a confiança, a segurança, ele traz sobre a firmeza. Ele chega a dizer e representa isso para que a gente viva despreocupado, mas com toda a responsabilidade que nós temos. E Davi diz: não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal. Quando a Bíblia diz isso, a Bíblia está dizendo: ei, não tenha. Se ele está dizendo para a gente não ter, é porque isso vai ser gerado dentro de nós, da velha criatura. E aí eu preciso pegar isso que é um sentimento e dizer: ei, eu não posso ter isso mais. A Bíblia está dizendo: não tenha, não tenha. Agora vai entrar naquilo que eu creio, naquilo que eu me coloco, naquilo que eu obedeço. E ele diz: pois como o capim logo secarão, e como a grama verde logo murcharão. E aí ele traz, versículo 3, ele traz algo lindo. Ele traz: Betar ba Adonai, confie no Senhor. Quando Davi diz Betar ba Adonai, ele está dizendo: Senhor, nada mais me importa além de ti.
Nada mais eu quero além da tua presença. Nada mais me ensina do que a tua palavra. E aí ele dá essa sequência linda que ele diz: confia no Senhor e faça o bem. Ele diz: você viverá seguro na terra e prosperará. E aí ele traz para a gente: busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Ele segue dizendo: entregue o seu caminho ao Senhor. E aí ele traz o que o Senhor despejou sobre nós hoje. Confia nele. Confia nele. E Ele o ajudará. Confia nele. Confia nele. Eu quero te dar 30 segundos para que você feche seus olhos. E a minha oração é que o Senhor ministre sobre a sua vida naquilo que você está sendo incrédulo, naquilo que você ainda não entregou, naquilo que tem te paralisado, não só áreas da sua vida, mas lugares no seu coração, para que a gente possa cada vez mais entregar, confiando que esse Deus que a gente até diz que é soberano, que pode todas as coisas, esse Deus que lá em Marcos 9 disse que há uma geração incrédula, um Jesus que quando foi libertar um menino endemoniado, os discípulos não conseguiram, e quando vão atrás de Jesus, Jesus diz: geração incrédula. E ele traz algo que eu quero que repouse no teu coração. Jesus diz: aquele que crê, tudo pode fazer. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós sabemos que o tempo para Ti não importa. Eu creio que nesse 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, 1 segundo, o Senhor pode revelar áreas e lugares no nosso coração que tem nos impedido de Te conhecer mais, de avançar. Nos ajuda a confiar, Jesus. E assim como foi com o pai desse menino, que disse para Jesus: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Ele queria o filho liberto, mas a incredulidade dele não contemplava isso. E na frente de Jesus ele disse: me ajuda na minha incredulidade. Revela, Jesus, o que tem paralisado o teu povo. Revela o que tem feito a igreja recuar, Jesus, com tantas pessoas te conhecendo, igrejas cheias, mas caladas. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a confiar. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Jesus. Se Deus falou ao seu coração, continue aí de olhos fechados. Se Deus revelou a ti, e se você quer avançar, eu quero que você já faça isso hoje. Simbolicamente, nesse pouco espaço que nós temos, mas perante as testemunhas que aqui estão e o Senhor, que você saia do seu lugar, dizendo assim: Senhor, eu vou confiar, eu vou andar naquilo que o Senhor tem colocado para mim, naquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, eu vou andar naquilo que eu tenho conhecido, eu vou andar naquilo que eu estou vendo. Eu quero sair do meu lugar, Jesus, eu quero crer mais, que nada me impeça de falar de mim, de ser transformado. Dê o seu testemunho que vai alcançar essas pessoas que eu pensei, que eu coloquei diante de Ti, para que estejam na Tua presença. Eu quero avançar, Senhor. Me ajude a avançar, me ajude, Jesus. E que nesse ato, aqui, simbolizando o que nós faremos espiritualmente, Jesus, que o Senhor possa receber, Jesus, esse apelo da igreja. Mas eu creio que é o próprio Deus falando com cada um aqui.
que o Senhor possa ministrar sobre a nossa vida e nos dar coragem e o que for necessário para que a gente confie mais. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Pode entrar, a casa é sua, este é o teu lar. Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar. Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Oh, vem fazer morada, sou a sua casa. Pode entrar, eu sou a sua habitação, eu sou o seu lar. Vem fazer morada, sou a sua casa. Pode entrar, eu sou a sua habitação, eu sou seu lar.